Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este momento, este privilégio de nós refletirmos na palavra do Senhor. E Deus tem colocado no meu coração, neste dia, uma palavra no livro poético de Jó, capítulo 1, versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos falar um pouquinho de Jó com o seguinte tema: as 4 calamidades na vida de Jó. Alguns estudos falam que este é o livro mais antigo da Bíblia. Provavelmente foi escrito por Moisés. O seu nome no original significa Iobe, e ele morava na terra de Uz, e a Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas em algum momento da sua trajetória de vida, o inimigo observava este homem e começou a acusar ele perante Deus. Deus então permitiu que ele tocasse nos bens materiais de Jó, mas não na sua vida, não na sua alma. Então esse livro de Jó é um grande tribunal, onde tem o acusador, que é Satanás. Jó, ele fica nessa disputa entre Deus e Satanás, mas no final o nome do Senhor é glorificado através da vida deste homem. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, muitas pessoas aos seus trabalhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. As ovelhas serviam para fazer roupas na área da lã. Os camelos serviam para o meio de transporte, como ainda é naquela terra. 3.000 camelos, 500 juntas de boi, serviam tanto para o meio de transporte, como para o trabalho, para a carne, e 500 juntas de jumentas servia para a manutenção na área de leite da época onde Jó residia. Então é muito importante nós tirarmos algumas lições da vida deste grande homem de Deus, esse grande personagem bíblico chamado Jó. E a primeira calamidade que nós encontramos a respeito da vida de Jó está no capítulo 1, o versículo 14 e 15, que nos diz assim: que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estes sabeus, eram pessoas ladrões de animais, pessoas que furtavam gado das pessoas em um meio ali em que eles viviam.
Então a primeira calamidade na vida de Jó foi a calamidade social. A própria sociedade em que cercava ele veio prejudicar, roubando seus bois, roubando seu meio as suas ferramentas de trabalho, que no caso ali eram os bois que serviam para lavrar a terra, ajudava na produção, na plantação. Então estes sabeus fizeram parte da primeira calamidade de Jó. Eles prejudicaram a Jó com o roubo dos seus bois e tomaram os moços e feriram ao fio da espada. Esses moços são as pessoas que trabalhavam com Jó, que estavam à disposição de Jó, que era a mão de obra de Jó. Então estes sabeus, eles prejudicaram muito a vida de Jó. Então esta é a primeira calamidade, a calamidade social. Trazendo para os nossos dias, não é diferente. Infelizmente, existem muitas pessoas corruptas, muitas pessoas que se contaminam com a corrupção, acaba prejudicando a nossa sociedade. Então esta é a primeira calamidade na vida de Jó. A segunda calamidade acometida na vida deste homem, Jó, foi a calamidade sobrenaturais. Está no capítulo 1, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Agora são a calamidade sobrenaturais. Fogo do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Nós, no período, muitas vezes no período de agosto e setembro, é onde existe o maior número de queimadas. E muitos animais são queimados, muitos bois são queimados. E aqui não foi diferente na vida deste homem Jó. O fogo caiu do Senhor e consumiu as ovelhas. As ovelhas que produziam lã, que produziam as roupas, da onde vinha a grande economia dentro da família de Jó. Mas veio esta calamidade sobrenaturais e consumiu as ovelhas, e os seus moços ainda escapou só um para contar a notícia para Jó. Então muitas vezes isto acontece na vida de muitos seres humanos aqui na Terra. E é muito importante nós destacarmos isso aí. A terceira calamidade está no versículo 19 do capítulo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa de Jó, a qual caiu sobre os mancebos, ou seja, os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Agora, a terceira calamidade, ela é meteorológica, que fala sobre o vento. Quantos ventos nós enfrentemos no decorrer desta nossa caminhada de fé cristã. E este vento, ele bateu nos 4 cantos da casa de Jó, ao qual esta casa veio cair sobre os jovens
e morreram, e só um escapou para trazer a notícia para Jó. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, eu não sei qual tipo de vento você está enfrentando na sua vida, no meio da sua família, no seu trabalho, aonde você estuda. Fique sabendo que Deus, Ele contempla todas as coisas, Ele observa todas as coisas. Veio falecer os 10 filhos de Jó. Os 10 filhos de Jó. Imagine este homem carregando na alça de 10 caixões o sofrimento que este homem passou. Mas ele estava sendo provado, ele estava sendo moldado, ele estava num tribunal aonde Deus estava o acompanhando e o inimigo da sua alma apostando que ele ia blasfemar contra Deus, mas ele se pôs firme na presença do Senhor. E a quarta calamidade está no capítulo 2, o versículo 4 e 5, que nos diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Agora, a quarta calamidade é psicológica e enfermidade. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó, ele ficou num estado deplorável. Jó, ele ficou numa situação onde ninguém suportava ficar perto dele. Jó capítulo 7, o versículo 5, ele nos diz assim: A minha carne se revestido de bicho. Jó, ele ficou completamente cheio de bicho, mas ele não blasfemou do Senhor. Ele se posicionou firme na presença do Senhor. Jó capítulo 2, o versículo 8. E tomando um caco de telha, Jó se raspava as suas chagas, raspava as suas feridas, e o inimigo apostando que ele ia blasfemar de Deus, mas ele não blasfemou de Deus, ele ficou firme na presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Isto fala da confiança. Isso fala que Jó não estava preso aos bens materiais desta terra e que ele cria no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jó capítulo 2, versículo 9. A mulher de Jó disse para ele: Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Mas ele, olhando para ela, e disse: Assim como fala uma louca, assim você está falando. Jamais vou amaldiçoar o meu Deus, jamais vou amaldiçoar ao Deus que me deu a vida. Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aqui ele estava já profetizando tanto na sua vida quanto na vinda do Messias. E no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus, então, ele virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, os seus amigos que muitas vezes o criticaram, o acusaram, apontaram o dedo dizendo que ele tinha pecado, mas Deus virou o cativeiro de Jó e ele retornou a ter tudo novamente. Os seus 10 filhos, 14 mil ovelhas,
6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumentas. Deus prosperou tudo de novo. E ele teve 3 filhas. O nome da primeira era Gemina. No hebraico significa semelhante ao dia. Eu quero te dizer que tudo que você está passando, Deus vai virar o seu cativeiro. A Bíblia fala no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A segunda filha de Jó se chama Késia, que no hebraico significa temperos mais perfumados da antiguidade e mais valiosos. Ou seja, isso fala de uma planta forte, resistência. Quanto mais pisa, mais exala o perfume. A terceira filha de Jó, Querem Apuk, no hebraico significa vaso com substância, com várias cores, vaso que não se quebra, vaso que não se corrompe, vaso que não tem rachadura. E Deus visitou Jó. E a Bíblia diz que veio uma brisa, um vento, toda aquela lepra foi curada, toda a sua chaga foi restaurada, e Jó voltou a ser próspero na presença do Senhor. E eu profetizo na sua vida, através da palavra do Senhor, que é a maior profecia, que Deus vai virar o seu cativeiro. Se você tem perdido algo na sua vida, se você tem perdido a esperança, Deus ele contempla a sua vida e no momento certo ele vira o cativeiro para o nome dele ser glorificado mais uma vez. E Satanás saiu envergonhado, porque ele acreditava que Jó ia blasfemar de Deus, ia desprezar a Deus, ia desviar da presença de Deus. Mas quanto mais vinha a provação, mais Jó se apegava a Deus, mais Jó se alicerçava na presença de Deus, mais Jó glorificava o nome de Deus. E Deus o honrou para a glória de Cristo Jesus. Esta é a palavra que eu tenho para a nossa reflexão, as 4 calamidades na vida de Jó. Que Deus abençoe sua vida, esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando dentro do texto, acionando o sininho, compartilhe com mais pessoas esta mensagem e nós estaremos juntos evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua vida por inteiro, no nome de Jesus. Amém.